O dia em que enterrei meu filho em Betim, Minas Gerais, minha nora se aproximou o suficiente para que só algumas pessoas ouvissem e disse: "Você tem 5 dias para sair. Este lugar não é mais seu." Eu ainda segurava a bandeira dobrada do serviço de Caio. A terra estava fresca. Minhas mãos tremiam, não de raiva, mas de perda. Ela não sussurrou por luto. Disse como um prazo: 5 dias. O curioso é que a casa de que ela falava estava dentro de um fundo familiar avaliado em pouco mais de 3 milhões de reais. Mas eu não a corrigi. Apenas assenti. Naquela noite, arrumei minhas roupas numa velha caixa de ferramentas de aço que tenho desde 1982. Não discuti, não levantei a voz. Às 8h14 da manhã seguinte, enquanto ela se reunia com um corretor na minha sala, bateram à porta. 2 policiais e um homem do banco. "Senhora", disse um deles, "precisamos discutir a propriedade e uma reivindicação pendente." Foi o momento em que ela percebeu que algo não se encaixava. "Antes de continuar, me diga de onde você está assistindo e que horas são aí. E cuide da sua saúde, especialmente quando o luto tenta nublar o julgamento. Porque o que aconteceu em seguida não foi barulhento, foi legal. Meu nome é Arthur Monteiro. Tenho 68 anos, nasci em Curitiba, Paraná, e passei a maior parte da vida em Betim, Minas Gerais, respirando cheiro de aço e óleo de máquina. Cruzei para cá em 1976 com 2 malas e um certificado técnico em desenho mecânico. Naquela época, Betim ainda era barulhenta. Fábricas funcionavam a noite toda. Homens construíam coisas com as mãos e voltavam para casa cansados, mas orgulhosos. Eu era um deles. Não herdei dinheiro, construí o meu. 40 anos no ramo de peças industriais, usinagem de precisão. Carcaças de aço sob medida para montadoras. Comecei numa garagem alugada com um único torno. Quando me aposentei, fornecíamos para 3 grandes fabricantes de Minas e São Paulo. Aquela caixa de ferramentas de aço que arrumei na noite do enterro, comprei em 1982 por R$94. Ainda funciona. Caio cresceu no meio das máquinas. Sentava num caixote virado enquanto eu trabalhava, vendo as faíscas voarem. Quando fez 18 anos, entreguei a ele a chave antiga da oficina e disse: "Isso não é presente, é responsabilidade. Talvez tenha sido meu primeiro erro. Ele não quis direito empresarial nem finanças. Quis gerenciar linhas de produção. Gostava de ficar perto do chão. Eu respeitei isso." Quando a empresa se estabilizou no início dos anos 2000, meu advogado, Dr. Rogério Silva, sugeriu algo prático. "Arthur", disse ele, batendo nos papéis do rascunho, "você precisa de uma estrutura que proteja os bens de credores, processos e divórcio." Foi em 2003. Criamos então o Fundo Familiar Industrial Monteiro. Eu me tornei o administrador, Caio, o beneficiário principal. A casa em Betim, aquela que Letícia achava que controlava, foi colocada dentro desse fundo junto com outros ativos. Avaliação total na época, pouco menos de 1 milhão de reais. Nunca escondi a existência do fundo, mas também nunca anunciei os detalhes. Letícia se casou com Caio há 10 anos. Era inteligente, polida, trabalhava em seguros antes de parar. Entendia de papéis, conhecia a linguagem de apólices. Isso é importante. Depois do acidente de Caio na fábrica, um deslocamento de carga durante uma inspeção extra, tudo correu rápido demais. Investigações, laudos, formulários de seguro. O luto faz a burocracia parecer irreal. Uma semana antes do enterro, Rogério me ligou. "Houve uma alteração no beneficiário do seguro de vida do Caio", disse com cuidado. "Você autorizou alguma mudança?" "Não", respondi. Houve uma pausa. "Bem, agora a beneficiária principal é só a Letícia. O fundo foi removido como secundário." Eu me lembro de estar na cozinha olhando o grão da mesa de madeira que Caio mesmo havia lixado. "Isso é um problema?" perguntei. "Nem sempre", respondeu Rogério, "mas o timing é apertado. 9 dias antes do acidente. Não confrontei Letícia. Disse a mim mesmo que haveria tempo. Não houve, porque no dia em que coloquei meu filho na terra, ela me deu 5 dias para sair de uma casa que legalmente nunca foi dela. E o que ela não sabia era que o fundo não era o único documento que Caio tinha começado a rever antes de morrer. Rogério tinha mais uma coisa para me mostrar. Não me chamou ao escritório à tarde. Pediu que eu fosse sozinho.
Quando entrei na sala de reuniões em Belo Horizonte, as persianas estavam meio fechadas. Sem drama, sem vozes altas, só uma pasta no centro da mesa. Ele a deslizou para mim. Arthur, recuperei algo da conta de e-mail corporativo do Caio. Minhas mãos pareciam mais pesadas do que deviam. Dentro da pasta havia um e-mail impresso, carimbado às 2h16 da madrugada, 3 noites antes do acidente. Assunto: preciso atualizar fundo e revisar a apólice. Rogério pigarreou. Ele agendou uma reunião comigo. Não compareceu. Li a primeira frase 2 vezes. Pai ainda não sabe, mas algo não está certo. Não era dramático, nem acusatório, só inquieto. Havia um anexo, cópia em PDF do resumo do seguro de vida. Eu tinha visto a apólice anos antes, cobertura industrial padrão da empresa. 4 milhões de reais. Beneficiária principal: esposa. Secundária: Fundo Familiar Monteiro. Só que não era isso que o arquivo anexado mostrava. 9 dias antes da morte, a beneficiária secundária havia sido removida. Só restava Letícia. Recostei na cadeira. Ele assinou pessoalmente? Perguntei. Rogério cruzou as mãos. Autorizado digitalmente da conta dele, mas o login veio do IP da casa deles. Esse detalhe se acomodou fundo no meu peito. Letícia tinha trabalhado em seguros. Sabia navegar em formulários online. Sabia que linguagem acionava a revisão e qual não. Não a acusei. Ainda não. Rogério continuou. Tem mais. Bateu em outra folha. 6 meses antes do acidente, Caio adicionou uma cláusula adicional de R$850 mil por morte acidental em dobro. Se a morte se enquadrasse em critérios específicos de acidente de trabalho, o pagamento podia aumentar significativamente. Olhei o número. 4 milhões mais 850 mil. Não é trocado miúdo em Minas. Foi ideia dele? Perguntei. Rogério hesitou. A solicitação foi feita pela corretora listada no arquivo. E olhou para baixo. Letícia Campos Monteiro. A sala não girou. Não bati na mesa. Já vivi o suficiente para saber. SAI. Serve para saber que raiva desperdiça oxigênio. Em vez disso, fiz a única pergunta que importava. Existe evidência de coação? Não, disse Rogério, mas tem outra coisa. Ele virou o notebook para mim e reproduziu um breve vídeo de segurança do pátio externo da fábrica. Horário: 21h42. Na noite anterior ao acidente, Caio estava ao lado da caminhonete. Outro homem se aproximou. Conversaram brevemente. Sem áudio, só gestos. Reconheci o homem imediatamente. Ricardo Bentes, disse Rogério baixinho. Consultor financeiro ligado à transferência de R$187 mil. Transferência? Eu não tinha ouvido aquele número antes. Rogério explicou que 17 dias antes do acidente, uma transferência de R$187 mil foi feita da conta conjunta de Caio e Letícia para uma entidade de investimento privada gerida por Ricardo Bentes. A autorização também foi digital. Meu filho nunca foi imprudente com dinheiro. Era cuidadoso, metódico. Uma vez devolveu uma chave de torque defeituosa porque estava meio quilo fora. Agora havia aumento de seguro, mudança de beneficiário, transferência de 6 dígitos e uma reunião tarde da noite num estacionamento. Nada provava coisa alguma, mas nada parecia aleatório. Rogério fechou o notebook. Neste estágio, é irregularidade financeira, não intenção criminosa. Assenti porque ele estava certo. Irregular não significa ilegal e suspeita não significa culpa. Ainda assim, quando saí daquele escritório, não me sentia um pai revisando papéis. Sentia-me um homem que acabara de entrar numa sala onde o ar já tinha sido perturbado. E eu não estava lá quando aconteceu. Quando voltei para Betim, havia um recado na caixa postal. Era da delegada Ana Costa. Senhor Monteiro, precisamos discutir uma revisão financeira pendente relacionada à apólice do seu filho. Pausa. E uma denúncia protocolada esta manhã. Denúncia? Por quem? A delegada Ana Costa não soava dramática ao telefone. Soava procedimental. Senhor Monteiro, estamos revisando uma alteração de beneficiário e uma transferência relacionada. Pode ser rotina, mas pelo timing, somos obrigados a suspender o pagamento. Suspender. Essa palavra pesa quando são 4 milhões de reais em jogo. Encontrei-a na manhã seguinte num pequeno escritório público no centro de Betim.
Sem luzes de interrogatório, sem detetives inclinados para frente, só uma mesa de metal, um gravador e uma pasta com o nome de Caio digitado na aba. A delegada Costa era mais jovem do que eu esperava. Calma, precisa. Não estamos investigando o homicídio, disse. Estamos revisando inconsistências financeiras. Colocou 3 folhas impressas à minha frente. Uma, alteração de beneficiário, 9 dias antes do acidente. 2, transferência de R$ 187 mil, 17 dias antes. 3, adição da cláusula de R$ 850 mil, 6 meses antes. Você autorizou alguma dessas alterações? Não. Seu filho discutiu com você? Não. Ela assentiu como se confirmasse algo que já suspeitava. Depois disse algo que mudou o ar. A denúncia foi protocolada esta manhã pela sua nora, Letícia Campos Monteiro. Olhei para cima. Contra quem? Contra o senhor. Não falei nada. Ela alega pressão indevida sobre direitos de propriedade e diz que o senhor está tentando interferir no pagamento do seguro. Por um momento, quase admirei o timing. Você está me dizendo, falei com cuidado, que ela protocolou uma denúncia na mesma manhã em que o banco e os policiais apareceram na casa? A delegada não respondeu diretamente. A propriedade está sob análise por estar dentro do Fundo Familiar Industrial Monteiro, disse em vez disso, e a seguradora colocou uma suspensão temporária de 60 dias no pagamento. 60 dias. Isso significava nenhum acesso aos 4 milhões, nenhum controle imediato, nenhuma alavanca. Letícia esperava liquidez. Recebeu suspensão. Quando saí do prédio, meu celular vibrou. Mensagem de Letícia. Você está me humilhando. Acha que pode me assustar com papelada? Digitei de volta apenas uma frase. Não estou te assustando. Estou cumprindo a lei. Naquela tarde, passei de carro pela casa. Não parei. Não precisava. Havia uma SUV prata estacionada na garagem. Ricardo Bentes saiu primeiro. Ajustou o paletó como se fosse dono do ar ao redor. Letícia veio atrás. Não pareciam cúmplices. Pareciam parceiros tentando manter algo de pé. Observei do outro lado da rua por menos de 1 minuto. Depois fui embora. Mais tarde naquela noite, Rogério Silva ligou novamente. Tem mais uma coisa, Arthur. A voz dele estava mais tensa. A seguradora havia marcado a adição da cláusula. O aumento do prêmio não era proporcional ao risco declarado. O que isso significa? Perguntei. Significa que alguém subestimou o escrutínio. Subestimou. Essa palavra ficou comigo porque Letícia sempre fora cuidadosa, controlada, inteligente. Se errou o cálculo, não foi por descuido. Foi porque acreditava estar protegida. Naquela noite, a delegada Ana Costa enviou um e-mail de acompanhamento. Assunto: revisão financeira preliminar. Possível declaração material falsa. Não criminosa. Ainda não, mas material. E mudanças materiais alteram resultados. Na manhã seguinte, exatamente às 8h, houve outra batida na porta da casa. Desta vez não era só o banco. A segunda batida não foi educada. Foi firme, medida, oficial. Letícia abriu a porta esperando outro aviso. Em vez disso, encontrou a delegada Ana Costa e um homem de terno cinza com um envelope lacrado. Peter Langford, vice-presidente do Banco Regional em Belo Horizonte. Eu não estava dentro da casa quando aconteceu. Não precisava estar. Rogério estava lá representando o fundo e me ligou enquanto se desenrolava. Estão entregando notificação formal, disse baixinho. Revisão da transferência de R$ 187 mil. Eu conseguia ouvir a voz de Letícia ao fundo, afiada, controlada, mas tensa. Isso é assédio, disse ela. Peter Langford respondeu com calma. Sra. Monteiro, a transação está contestada até verificarmos a autorização e a representação da origem. Palavras jurídicas soam calmas, mas cortam. O banco havia rastreado a transferência para uma entidade privada registrada no grupo de consultoria de Ricardo Bentes, não licenciada como instituição de investimento tradicional, e a assinatura digital na autorização batia com as credenciais de Caio, mas o timestamp do login ocorreu enquanto o crachá dele estava registrado dentro da fábrica. Esse detalhe importava. Vocês estão me acusando de fraude? Exigiu Letícia. A delegada não levantou a voz. Estamos analisando se houve declaração falsa em conexão com uma reivindicação de seguro ativa. A frase reivindicação de seguro mudou tudo,
porque quando a seguradora suspeita de declaração material falsa, o relógio para. O pagamento congela. A revisão jurídica se expande. 4 milhões mais os 850 mil da cláusula adicional agora estavam em limbo. Nem dela, nem meus. Apenas suspensos. Mais tarde naquela tarde, Rogério me mostrou cópias de registros financeiros adicionais recuperados do servidor de e-mail corporativo de Caio. Uma mensagem se destacava. De Caio para Ricardo Bentes. Assunto: não estou confortável com isso. O corpo era curto. Não quero seguir adiante sem incluir meu pai. Não havia resposta anexada. 17 dias depois, os 187 mil foram transferidos. Li aquele e-mail 3 vezes. Caio não era imprudente. Não era impulsivo. Se hesitou, algo o empurrou. Naquela noite, Letícia me ligou diretamente pela primeira vez desde o enterro. Você está virando todo mundo contra mim, disse. Não falei com ninguém além do meu advogado. Você acha que é mais esperto que eu? Não, respondi. Acho que leio os documentos antes de assinar. O silêncio pairou na linha. Depois a voz dela amoleceu, quase frágil. Você não faz ideia do que estávamos enfrentando. Aquela frase ficou comigo. O que eles estavam enfrentando? Pedi a Rogério que investigasse mais fundo. No dia seguinte, ele enviou um levantamento do perfil de crédito pessoal de Letícia, informações que surgiram durante a revisão financeira. 92 mil reais em dívidas de cartão de crédito rotativo. 2 empréstimos pessoais. 1 em atraso. Uma consulta de crédito imobiliário feita 3 meses antes do acidente, negada por falta de patrimônio líquido sob a estrutura do fundo. Aquela negativa deve ter sido frustrante, constrangedora, talvez aterrorizante. Fiquei sentado na minha oficina aquela noite, passando o polegar na borda da velha caixa de ferramentas de aço, aquela em que Caio sentava quando era pequeno. Não estava tentando construir um caso contra minha nora. Estava tentando entender pressão. Pressão pode dobrar o aço se aplicada por tempo suficiente, mas também pode quebrá-lo. Na manhã seguinte, a delegada Ana Costa ligou novamente. Confirmamos que o aumento da cláusula adicional foi iniciado pela conta da corretora ligada a Letícia Campos Monteiro. Isso é ilegal? Perguntei. Não inerentemente, mas identificamos inconsistências na sessão de declaração. Que tipo de inconsistências? Ela pausou. A classificação do acidente pode não se alinhar com os ajustes de risco declarados durante a submissão da cláusula adicional. Linguagem cuidadosa, muito cuidadosa. Não a acusava de causar nada, mas insinuava que alguém antecipou um cenário de pagamento. Ao cair da noite, a notícia se espalhou quietamente pelo círculo industrial de Betim. Não era fofoca, era consciência. Reivindicações de seguro daquele tamanho chamam atenção, e Ricardo Bentes parou de atender ligações. O telefone do escritório de consultoria redirecionava para a caixa postal. O site saiu do ar. Desaparecer não prova culpa, mas também não sugere inocência. Naquela noite, enquanto trancava a oficina, recebi um memorando interno encaminhado da seguradora. Assunto: reivindicação escalada para a Unidade de Investigações Especiais. Não homicídio, não indiciamento criminal, mas investigação especial. Fiquei olhando as palavras por muito tempo, porque quando uma reivindicação chega a essa unidade, o pagamento não apenas desacelera, ele se fragmenta, e as fragmentações revelam coisas que as pessoas esperavam que ficassem enterradas. Na manhã seguinte, Rogério ligou com algo que não havia mencionado antes. Arthur, Caio não só agendou uma reunião comigo, trouxe documentos. Que documentos? Rogério não enviou por e-mail. Pediu que eu dirigisse até Belo Horizonte novamente. Quando entrei no escritório, a pasta na mesa estava mais grossa, não dramática, só mais pesada. Caio veio 3 dias antes do acidente, disse Rogério. Não finalizou nada, mas deixou cópias. Cópias do quê? Rogério abriu a pasta. Dentro havia extratos bancários impressos, capturas de tela de ajustes de apólice e um bilhete escrito à mão pelo meu filho. A letra estava apressada, irregular. Se algo parecer errado, verifique a corretora e a transferência. Sentei-me devagar. Por que ele não me ligou? Perguntei. Rogério me olhou do jeito que advogados olham quando escolhem honestidade em vez de conforto. Talvez estivesse tentando te proteger. Proteger de papelada ou de algo mais. Havia linhas destacadas nos extratos.
A transferência de 187 mil para a empresa de Ricardo Bentes não era o único movimento incomum. 2 semanas antes, houveram saques menores estruturados. 5 mil aqui, 8 mil ali, testando liquidez. Letícia sabia dessa reunião? Perguntei. Rogério balançou a cabeça. Não há registro de ela ter sido notificada. Voltei para Betim em silêncio. Naquela noite, encontrei Letícia sentada nos degraus da frente da casa. A placa do corretor havia sumido. A SUV prata não estava lá. Ela não se levantou quando me aproximei. Você parece cansado, disse ela, sem emoção. Você também. Ficamos sentados sem falar por quase 1 minuto inteiro. Depois ela quebrou o silêncio. Você acha que eu o forcei? Acho que ele estava sob pressão, respondi. O maxilar dela travou. Você não faz ideia de como é ver as contas se acumulando quando seu marido insiste em ficar na produção em vez de subir para a gerência. Ele gostava do chão. Gostava de se sentir importante. Ela rebateu. Ali estava. Não luto, mas ressentimento. Ela me olhou novamente, desta vez menos controlada. Você criou aquele fundo para manter o controle. Nunca deixou realmente a gente possuir nada. A acusação não era inteiramente falsa. Estruturas de fundo protegem bens. Também limitam a autonomia. Mas não criei o fundo para prender meu filho. Criei para que um banco não pudesse tomar o que trabalhamos para construir. Ela se levantou então. Você está congelando a minha vida. Não, respondi. A seguradora está revisando uma reivindicação. Os olhos dela piscaram com aquela palavra, reivindicação. Por um momento, só 1 segundo. Algo na expressão dela mudou de raiva para cálculo. Você sabe o que aquela apólice deveria fazer? Perguntou. Estabilizar, respondi. Ela riu baixinho. Deveria consertar tudo. Tudo. Dívidas, reputação, controle. Naquela noite, a delegada Ana Costa ligou novamente. Entrevistamos Ricardo Bentes, disse. Ele nega a conduta irregular. Afirma que a transferência foi voluntária. Foi? Há um problema com os logs de autenticação. Respondeu. A autorização ocorreu enquanto o celular de Caio estava inativo por 3 horas. Inativo significando que a aprovação digital pode não se alinhar com o acesso físico dele. Não era prova de falsificação, mas também não era limpo. Na manhã seguinte, chegou uma carta registrada da Unidade de Investigações Especiais da seguradora. A reivindicação foi oficialmente escalada devido a discrepâncias materiais na declaração durante a expansão da cláusula adicional. Tradução. Alguém não contou toda a verdade ao aumentar os 850 mil. Mais tarde naquela tarde, Rogério ligou pela última vez. Arthur, há um recado de voz que Caio deixou na minha linha do escritório. De quando? Da noite anterior ao acidente. Meu coração desacelerou. O que ele disse? Rogério suspirou. Disse, preciso reverter algo. Acho que cometi um erro. Silêncio na linha. Reverter o quê? A cláusula adicional, a transferência, a mudança de beneficiário, continuou Rogério. Ele nunca voltou para finalizar a papelada. Entrei na oficina e passei a mão na borda do torno de aço que Caio usava aos 19 anos. Não estava buscando vingança. Estava buscando clareza. E clareza não grita. Ela se acumula. Naquela noite, Letícia enviou uma única mensagem. Eu não planejei que ele morresse. Fiquei olhando a mensagem por muito tempo. Ela não disse que era inocente. Não disse que foi acidente. Disse que não planejou que ele morresse. E às vezes o que alguém escolhe não dizer é mais alto que qualquer coisa. Na manhã seguinte, a delegada Ana Costa solicitou uma reunião conjunta comigo, com Letícia e com o Conselho de Revisão da seguradora. Aquela reunião mudaria a trajetória de tudo. A reunião foi realizada numa sala de conferências neutra dentro do escritório regional da seguradora em Belo Horizonte. Paredes bege, luzes fluorescentes, sem janelas. Salas assim são feitas para clareza ou confronto. Letícia chegou 10 minutos atrasada. Vestia preto novamente, mas não o tipo que se usa de manhã. Blazer estruturado, postura controlada. A delegada Ana Costa sentou-se perto da ponta da mesa. Ao lado dela estava um representante da Unidade de Investigações Especiais, Thomas Azevedo. Voz calma, olhos afiados. Rogério Silva sentou-se à minha direita. Não falei primeiro. Thomas Azevedo abriu uma pasta e deslizou uma cópia da alteração da cláusula adicional sobre a mesa. Ciara Monteiro.
começou ele com calma. Este aumento de R$ 850 mil foi protocolado 14 dias antes do incidente. Sim, disse Letícia. Meu marido e eu discutimos proteção de longo prazo. Thomas assentiu. E na sessão de declaração médica, há um não marcado para consultas recentes relacionadas a estresse. Ela não piscou. Ele não foi diagnosticado com nada. A delegada Ana Costa inclinou-se ligeiramente para a frente. Confirmamos que ele visitou um cardiologista 3 semanas antes. O maxilar de Letícia travou. Foi preventivo. Deveria ter sido declarado, respondeu Azevedo. Silêncio. Não era uma acusação de assassinato. Era algo mais frio. Omissão material. Se comprovada intencional, a apólice não apenas atrasa. Ela anula. Mantive as mãos cruzadas. Então Azevedo virou uma página. Há outro assunto. A designação de beneficiário. Rogério olhou para mim uma vez. Breve, firme. Os olhos de Letícia saltaram para o documento. A beneficiária principal foi ajustada 72 horas antes do acidente, disse Azevedo. O fundo foi removido. Removido? Não me mexi. Letícia falou rápido agora. Caio queria flexibilidade. Flexibilidade? Perguntei baixinho. Ela me olhou. Você criou o fundo para que nada pudesse se mover sem sua aprovação. Isso não é verdade, respondi. Exige coassinatura em limiares específicos. A delegada Ana Costa colocou outra folha na mesa. Esta mudança foi processada digitalmente do aparelho de Caio às 23h43 e continuou. Os dados de GPS do aparelho colocam o telefone dentro da casa de vocês, mas os logs de acesso da fábrica mostram que o crachá de Caio foi registrado na planta às 23h29, completou a delegada. A compostura de Letícia rachou ligeiramente. Isso não prova nada. Prova que o telefone não estava com ele, disse a delegada. A sala não explodiu. Apertou. Azevedo fechou a pasta. Até que as discrepâncias sejam resolvidas, a apólice permanece suspensa. 4 milhões congelados. Letícia se levantou abruptamente. Vocês não podem simplesmente tomar tudo. O tom de Azevedo permaneceu nivelado. Não estamos tomando nada. Estamos revisando. Quando a reunião terminou, Letícia não olhou para mim, mas ao chegar ao corredor, virou-se. Você acha que ganhou alguma coisa? Não ganhei nada, respondi. Meu filho ainda se foi. Isso a parou. Pela primeira vez desde o enterro, o luto apareceu no rosto dela. Não estratégia, luto real, mas luto não apaga a papelada. Naquela noite, Rogério ligou com algo mais. Arthur, há uma cláusula adicional que passamos despercebida. Que cláusula? No caso de suspensão da apólice por declaração falsa, o fundo reverte como beneficiário condicional. Não falei nada. Isso significa, continuou Rogério, que se a apólice for anulada por falha de declaração, os recursos não vão para Letícia. Para onde vão? Revertem para o fundo familiar para redistribuição sob sua direção. Não era vingança, era arquitetura. Arquitetura que construí décadas atrás para a estabilidade, não controle. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou quietamente pela fábrica. Os colegas de Caio tinham ouvido falar da investigação. Um deles, Marcos Elias, pediu para falar com a delegada Ana Costa. Disse que Caio havia confidenciado algo na semana anterior ao acidente. Eu disse a ele para não assinar nada que não entendesse. Mais tarde naquele dia, Letícia me enviou outra mensagem. Você não sabe a história completa. Então me conte, respondi. Não houve resposta. Em vez disso, recebi um e-mail da seguradora. Assunto: achados preliminares. A expansão da cláusula adicional e a mudança de beneficiário estão sob revisão formal por possível declaração falsa e submissão não autorizada. Não autorizada. Essa palavra não a acusava de matar Caio, mas acusava alguém de mover peças sem consentimento pleno. Ao anoitecer, Ricardo Bentes ressurgiu brevemente. Contatou Rogério por meio de advogado. Queria imunidade de responsabilidade civil em troca de depoimento. Depoimento sobre o quê? Rogério ainda não tinha detalhes completos. Só isso. Pode ter havido pressão. Pressão de quem? De Letícia ou de outra pessoa? Quando voltei para casa, a luz da varanda estava acesa. O carro de Letícia estava estacionado torto na garagem. Ela estava sentada na sala escura. Eu não sabia que ele ia reverter, disse ela baixinho. Reverter o quê? A cláusula, o beneficiário,
A transferência. Ela me olhou, olhos vermelhos, mas firmes. Ele mudou de ideia. Sobre o quê? E se mudou de ideia? Por que não teve chance de terminar? Na manhã seguinte, a delegada Ana Costa ligou com uma atualização final antes da escalada formal. Identificamos uma segunda tentativa de login no portal da apólice, disse. Quando? 47 minutos depois de o acidente ser reportado. Minha mão apertou o telefone. De onde? De dentro da casa. Isso foi depois que Caio já tinha ido. O que significava que alguém tentou acessar a apólice enquanto os serviços de emergência ainda estavam em movimento. Fechei os olhos. Isso não era mais só sobre dinheiro. Era sobre timing, intenção, oportunidade. E alguém se movia mais rápido do que o luto deveria permitir. A unidade de investigações especiais agendou uma audiência de acompanhamento. Supoenas estavam sendo preparados. Ricardo Bentes concordou em depor sob proteção limitada. E Letícia contratou um advogado criminal. A casa parecia diferente aquela noite. Mais quieta, não pacífica, medida. Porque a próxima fase não seria sobre suspeita, seria sobre exposição. E exposição não ameaça só finanças, ameaça liberdade. O Subpoena chegou numa tarde de quinta. Não dramático, não barulhento, só um envelope registrado com o peso da consequência dentro. Ricardo Bentes concordou em comparecer perante o Conselho de Revisão da Seguradora sob imunidade civil limitada. Seu advogado deixou claro por escrito. Ele falaria, mas só sobre estrutura financeira, não sobre intenção. Essa distinção importava. A audiência foi numa sala maior desta vez. Um painel completo, 3 investigadores, Thomas Azevedo, delegada Ana Costa, advogados de ambos os lados. Letícia sentou-se 2 cadeiras distante de mim. Seu novo advogado, Daniel Shaw, sussurrava no ouvido dela antes de começar. Ricardo entrou por último. Não parecia um criminoso. Parecia cansado. Quando fez o juramento, as mãos tremiam ligeiramente. Thomas Azevedo começou. Senhor Bentes, o senhor recomendou o aumento da cláusula de 850 mil. Sim, respondeu Ricardo, baseado em planejamento de liquidez. Caio Monteiro estava ciente das implicações da declaração médica. Ricardo hesitou. Expliquei a estrutura geral da apólice. Não foi a pergunta, disse Azevedo com calma. O silêncio se esticou. Ricardo engoliu em seco. Não entrei em detalhes sobre os limiares de declaração. Não era ilegal, mas era omissão estratégica. Daniel Shaw objetou 2 vezes, ambas indeferidas. Então a delegada Ana Costa apresentou os logs de acesso. O senhor esteve presente na casa dos Monteiro na noite em que o beneficiário foi alterado? Não. Tinha credenciais de acesso remoto? Ricardo olhou para Letícia. Tempo demais. Tecnicamente, sim. A sala mudou. Defina tecnicamente, disse Azevedo. A voz de Ricardo ficou mais fina. Ajudei com submissões digitais quando Caio estava no trabalho usando as credenciais dele. Deu? A delegada perguntou. Ou o senhor solicitou? Os olhos de Ricardo piscaram novamente. Ele confiava em mim. Não era uma resposta. Azevedo deslizou outro documento para a frente. Uma mensagem com timestamp de Caio para Ricardo. Assunto. Pare de pressionar isso. O corpo era curto. Não vou assinar nada hoje à noite. Ricardo fechou os olhos brevemente. Não me lembro disso, disse. Os investigadores não levantaram a voz. Não precisavam. O cronograma estava se fechando. Aumento da cláusula. Visita cardiologista não declarada. Remoção de beneficiário. Discrepância de acesso digital. Tentativa de login 47 minutos após o despacho de emergência. Cada peça sozinha podia ser defendida. Juntas formavam pressão. Então veio o momento que mudou a trajetória. Thomas Azevedo virou-se para Letícia. Será Monteiro? A senhora tentou acessar o portal da apólice depois que os serviços de emergência chegaram? Não. A delegada Ana Costa colocou uma captura de tela impressa na mesa. Endereço IP rastreado. Roteador da casa. Timestamp. 22:17. Letícia ficou olhando. Isso não prova que fui eu. Não, concordou a delegada. Mas prova que não foi Caio. A sala pareceu menor. Ricardo inclinou-se para a frente inesperadamente. Ela me disse que ele queria tudo simplificado, disse baixinho. Daniel Shaw estalou. Não especule. Ricardo balançou a cabeça. Ela disse que o fundo complicava as coisas.
Não era uma confissão, mas era alinhamento. A compostura de Letícia começou a se fragmentar. Você está se protegendo, sibilou para Ricardo. Ele não respondeu. Thomas Azevedo fechou a pasta. Com base nas evidências apresentadas, a Unidade de Investigações Especiais recomendará o cancelamento provisório da cláusula adicional pendente de revisão criminal. Não é acusação de homicídio, não é condenação, mas a cláusula de 850 mil fica congelada indefinidamente. E se cancelada, a cláusula de reversão condicional seria ativada. Os recursos voltariam para o fundo familiar sob minha direção. Letícia virou-se para mim. Então você planejou isso? Disse. Não, respondi calmamente. Eu construí salvaguardas. Depois que a audiência terminou, Ricardo permaneceu sentado. Enquanto a sala esvaziava, ele finalmente me olhou. Não achei que chegaria tão longe. Até onde você achou que chegaria? Perguntei. Ele não respondeu. Do lado de fora, repórteres haviam começado a se reunir. Não imprensa nacional, mas editorias financeiras locais. Investigações de fraude de seguro acima de 2 milhões atraem atenção discreta. Letícia saiu por uma porta lateral, mas antes de ir, disse algo que não combinava com o resto do dia. Eu não sabia sobre o laudo de freio. Parei de andar. Que laudo de freio? Ela congelou por um segundo, depois balançou a cabeça. Nada. Mas a delegada Ana Costa também ouviu. Sara Monteiro, que laudo de freio? O advogado de Letícia interveio imediatamente. Sem mais perguntas. A palavra pairou no ar. Freio. Não houvera menção pública de falha mecânica. O acidente havia sido classificado como perda de controle durante chuva. Nenhuma falha confirmada. Nenhum recall oficial. Ainda assim, Letícia disse, laudo de freio. Mais tarde naquela noite, a delegada Ana Costa me ligou. Estamos reabrindo a inspeção mecânica, disse. Por que não foi examinada completamente antes? Foi, mas não sob parâmetros de fraude. Fiquei sozinho na oficina. O torno de aço estava frio sob minha mão. Isso não era mais sobre cláusulas de seguro. Não era sobre estrutura de beneficiário. Se havia um laudo de freio, alguém sabia de algo antes dos investigadores. E da próxima vez que nos sentássemos naquela sala, as perguntas não seriam sobre papelada. Seriam sobre causa. A palavra freio não saiu da minha cabeça por 3 noites. Não porque provasse algo, mas porque sugeria conhecimento. E conhecimento, quando fora de lugar, revela timing. A delegada Ana Costa agiu mais rápido depois daquela audiência. O laudo mecânico foi retirado do arquivo original do acidente e enviado para revisão secundária sob análise ligada à fraude. Desta vez não era só marcas de derrapagem e chuva, era sobre sequência. Na manhã de segunda, a delegada me ligou diretamente. Encontramos algo, disse. Não perguntei o quê. A linha de freio traseira mostrava microfratura por estresse, não ruptura limpa, nem corrosão acidental. O que isso significa? Perguntei baixinho. Significa que a pressão se acumulou ao longo do tempo. Pressão. Lá estava a palavra novamente. Não sabotagem com lâmina, não destruição cinematográfica, mas comprometimento gradual. Caio poderia saber? Perguntei. Não há registro de serviço indicando que ele reportou problemas, disse ela. Mas encontramos um diagnóstico de concessionária. Quando? 4 dias antes do acidente. Meu estômago apertou. Caio havia levado a caminhonete. O técnico anotou o pedal macio, mas registrou como menor e não crítico. Não crítico. A delegada continuou. Aqui está a parte que importa. O agendamento do serviço foi feito do e-mail de Letícia. Isso não provava intenção. Provava envolvimento. Mais tarde, naquela tarde, encontrei Rogério Silva num restaurante discreto na saída da BR-040. Ele deslizou uma cópia da nota de serviço sobre a mesa. A anotação na margem não era do mecânico. Dizia, verificar com atenção. Preocupação de segurança. Não é letra de Caio. Eu conhecia a letra do meu filho. Não era. Pode ser autenticada? Perguntei. Rogério assentiu. Análise grafotécnica pode determinar probabilidade. Essa palavra novamente. Probabilidade. Tudo nesse caso vivia naquele espaço entre certeza e dúvida. Naquela noite, Letícia apareceu na oficina sem avisar. Ficou na porta observando a poeira se mover na luz do fim de tarde. Você está desenterrando fantasmas, disse. Estou lendo laudos. Você acha que eu cortei os freios dele? Não disse isso.
Você está pensando. Os olhos dela estavam vermelhos novamente. Não de choro, de falta de sono. Você não sabe o que ele me disse, sussurrou. O que ele te disse? Que ia desfazer tudo. Desfazer a cláusula, a transferência, a mudança de beneficiário. Disse que ia se encontrar com seu advogado, continuou. Disse que confiava mais em você do que em mim. Isso acertou mais forte que qualquer acusação. E como isso te fez sentir? Perguntei. Ela riu, um som frágil. Não toquei na caminhonete dele, disse baixinho. Não perguntei se tocou. Ela chegou mais perto. Eles vão fazer isso parecer algo que não é. O que é então? Ela não respondeu. Em vez disso, disse outra coisa. Ricardo está falando mais do que deveria. Isso era novo. O que você quer dizer? Ele não é tão limpo quanto finge. Na manhã seguinte, a delegada Ana Costa confirmou que Ricardo Bentes alterou o depoimento. Não sobre a cláusula, sobre a transferência. Afirmou que Letícia o pressionou para acelerar a liquidez, porque o tempo era curto. Curto para quê? Ele não esclareceu. Essa frase me inquietou mais que a linha de freio. Tempo era curto. Curto para quê? Mais tarde, naquele dia, a análise grafotécnica retornou achados preliminares. A anotação na nota de serviço, verificar com atenção. Preocupação de segurança, não batia com Caio. Alta probabilidade de ter sido escrita por Letícia. Isso não significava que ela danificou algo. Significava que estava preocupada com segurança. Preocupada o suficiente para anotar. E ainda assim, 4 dias depois, Caio dirigiu a mesma caminhonete. Naquela noite, a seguradora enviou notificação formal. A cláusula adicional de 850 mil foi anulada por omissão material. A apólice base de 4 milhões permanecia sob revisão ativa pendente do resultado da investigação criminal. Financeiramente, Letícia já perdia terreno. Credores haviam começado a ligar. A firma de consultoria de Ricardo entrou em dissolução. A comunidade da fábrica sussurrava. Mas acusação criminal? Ainda não. Então veio a reviravolta que ninguém esperava. A delegada Ana Costa ligou às 6h12 da manhã. Recuperamos mensagens de texto da pasta excluída de Caio. Meu pulso desacelerou em vez de acelerar. O que elas dizem? Uma delas é para você, disse ela. Sentei-me. Leia. Ela hesitou. Era rascunho nunca enviado. Pai, se algo parecer errado, não confie nas aparências. Verifique a caminhonete. Verifique o dinheiro. Te amo. Fechei os olhos. Ele suspeitava de algo. Não necessariamente de dano, mas de instabilidade. E nunca apertou enviar. A delegada continuou. Há outro rascunho para Letícia. O que diz? Precisamos desacelerar. Sinto que estou sendo apressado. Apressado por dinheiro, por dívidas, por medo ou por alguém completamente diferente. Naquela manhã, o Ministério Público solicitou o arquivo completo da reanálise mecânica, não para indiciamento, para revisão. A imprensa pegou a história à tarde. Manchete local. Disputa de seguro se expande para revisão mecânica. Não homicídio, revisão de acidente. Letícia me ligou mais uma vez naquela noite. Eles não vão me acusar, disse. Talvez não. Você ainda acha que sou culpada? Acho que algo aconteceu. Silêncio. Depois ela sussurrou algo que fez a sala parecer mais fria. Eu não toquei nos freios. Não, eu não causei. Não, eu não sabia. Apenas eu não toquei nos freios. No dia seguinte, a delegada confirmou um detalhe final. O padrão de microfratura na linha de freio era consistente com desgaste gradual, mas acelerado por pressão inadequada de fluido. Pressão inadequada. Isso significava que alguém pode ter feito manutenção incorreta, ignorado sinais de alerta ou alterado níveis de fluido. O técnico da concessionária estava sendo reinterrogado e, pela primeira vez, o foco se afastou só de Letícia, porque se ela não tocou nos freios, então outra pessoa teve acesso. E a lista de pessoas com chaves daquela caminhonete era maior do que qualquer um admitia. A segunda revisão mecânica não explodiu o caso. Redirecionou. A delegada Ana Costa me encontrou fora da fábrica em vez de ligar desta vez. O vento dos docks de carregamento trazia cheiro de óleo e metal. Familiar, ancorando. O técnico da concessionária não foi negligente, disse. Documentou o pedal macio com precisão. Então o que mudou? Perguntei. As amostras de fluido de freio retiradas do acidente mostraram contaminação, não detritos estrangeiros. Diluição com quê? Água.
Não o suficiente para falhar instantaneamente, o suficiente para enfraquecer sob calor e pressão. Isso poderia acontecer naturalmente? Perguntei. Só se a tampa do reservatório estivesse comprometida, respondeu a delegada. Ou removida. Minhas mãos ficaram imóveis. Caio estacionava aquela caminhonete na garagem toda noite, dentro de uma garagem fechada. Letícia tinha chaves. Caio também. E uma outra pessoa, Ricardo Bentes. A delegada observou meu rosto com cuidado. Ricardo admitiu que acessou a casa 2 vezes sem Caio presente, disse. Uma para pegar documentos, outra para ajudar com formulários online. Ele acessou a garagem? Diz que não. Mas o celular dele pingou perto da propriedade nas 2 noites. Não prova, só proximidade. Naquela tarde, o Ministério Público realizou uma sessão a portas fechadas com os investigadores da seguradora, o advogado de Ricardo e o conselho de Letícia. Sem câmeras, sem imprensa, não fui convidado para dentro. Rogério foi. Ele me ligou 1 hora depois. Não estão entrando com homicídio, disse. Alívio e frustração passaram por mim ao mesmo tempo. Por quê? Porque não há evidência direta de adulteração ligada a um indivíduo específico. Então o que acontece? Estão perseguindo fraude de seguro e declaração falsa financeira. Dinheiro, rastros de papel, logs digitais, mais seguro de processar. Ricardo Bentes concordou com um acordo civil para evitar exposição criminal mais profunda. Sua firma foi dissolvida oficialmente. Bens congelados. Letícia foi notificada formalmente de revisão por fraude de seguro. Não prisão? Ainda não. Mas suas linhas de crédito colapsaram em dias. O credor hipotecário exigiu demonstrativos financeiros atualizados. E então veio a paz pública. Thomas Azevedo fez uma breve declaração do lado de fora do escritório regional. Devido à omissão material e irregularidades procedimentais, a cláusula adicional de R$850 mil foi anulada. A apólice principal permanece suspensa pendente de revisão final. Repórteres locais fizeram uma pergunta repetidamente. Houve dolo? Azevedo respondeu com cuidado. Não há evidência suficiente no momento para determinar causalidade criminal. Evidência insuficiente. Não inocência, não culpa. Apenas suspenso. A cláusula de reversão do fundo familiar ativou automaticamente uma vez que a cláusula adicional foi anulada. Rogério confirmou por escrito. Os 850 mil não estavam mais em disputa. Voltaram sob controle do fundo, sob minha assinatura. Não celebrei. Sentei na oficina e reli o documento do fundo novamente, o mesmo que redigi 27 anos atrás, quando Caio era só um menino empilhando sucata de metal ao meu lado. Estabilidade era o objetivo, não alavanca. Naquela noite, Letícia veio à casa com uma única pasta. Estou saindo de Minas, disse. Para onde vai? Curitiba, talvez mais longe. Colocou a pasta na mesa. Dentro estavam cópias das declarações de dívidas pessoais dela, empréstimos que eu não sabia, cartões de crédito que não autorizei. Você acha que matei ele por dinheiro? Disse ela. Acho que o dinheiro se moveu mais rápido que o julgamento, respondi. As lágrimas vieram finalmente. Não teatrais, não estratégicas, cruas. Eu não toquei na caminhonete, sussurrou novamente. Sei que você escreveu a nota de serviço. Sim. Por quê? Porque ele disse que os freios estavam macios. Isso era novo. Ele te contou? Sim. E você ainda deixou ele dirigir? Os ombros dela caíram ligeiramente. Ele disse que não era grave. A concessionária tinha dito o mesmo. Pequeno alerta, problema menor, pressão se acumulando devagar. O depoimento final de Ricardo Bentes incluiu mais um detalhe. Pequeno, quase passado despercebido. Caio havia transferido R$12 mil para uma conta separada 3 dias antes do acidente. Não para Ricardo, não para Letícia. Para si mesmo. Uma conta poupança privada que eu não sabia que existia. Quando Rogério investigou mais, encontrou uma nota anexada à transferência. Reset. Ele estava planejando desfazer algo, recuar, talvez até confrontar alguém. Naquela noite, caminhei pela garagem mais uma vez. A caminhonete tinha sumido há muito. Evidência apreendida, fluidos amostrados, metal dissecado, mas a mancha de óleo permanecia no concreto. Você pode limpar metal. Concreto lembra. 2 dias depois, o Ministério Público fez um anúncio final.
Nenhuma acusação criminal seria feita no momento devido à evidência direta e insuficiente de adulteração intencional. Ricardo Bentes evitou prisão através de cooperação e penalidade civil. Letícia evitou indiciamento, mas perdeu acesso à apólice, perdeu acesso à cláusula adicional, perdeu crédito, perdeu reputação. A comunidade da FAB parou de ligar, amigos pararam de convidar. Seguradoras marcaram o nome dela. Às vezes a punição não é prisão, às vezes é isolamento. O fundo permaneceu intacto, o dinheiro permaneceu guardado. E a morte ainda classificada oficialmente como falha mecânica acidental complicada por irregularidades de declaração, mas não completamente resolvida. Porque 3 dias após o comunicado do Ministério Público, a delegada Ana Costa me ligou uma última vez. Reexaminamos as roscas da tampa do reservatório, disse baixinho. E havia marcas microscópicas de ferramenta. Marcas de ferramenta. Não corrosão, não desgaste natural. Marcas. Mas não conseguimos ligá-las a ninguém. O caso se fecharia no papel, mas as perguntas não se fecham, elas permanecem. E às vezes a ausência de condenação não é a mesma coisa que a ausência de verdade. Quando o barulho diminuiu, o que restou não foi vitória, foi quietude. O tipo de quietude que se acomoda nos cantos de uma casa depois que todos foram embora. E nada mais precisa ser provado. Letícia saiu de Minas antes do inverno, sem despedida dramática, sem saída de tribunal algemada, apenas um endereço de encaminhamento e uma conta bancária com bem menos do que ela um dia esperou. Sem indiciamento, sem condenação, mas sem pagamento também. A cláusula adicional de 850 mil permaneceu anulada. A apólice base de 4 milhões nunca passou pela revisão. Penalidades civis drenaram o que restava de liquidez. Ricardo Bentes desapareceu do circuito de consultoria. Sua firma foi dissolvida. Reputação uma vez rachada raramente se repara completamente. Quanto a mim, não ganhei nada. O fundo familiar absorveu o que a cláusula permitiu, não como troféu, como isolamento. Dirigi uma parte para bolsas de estudo na Escola Vocacional de Betim, em nome de Caio, mecânica industrial. Jovens que escolhem aço em vez de planilhas. Pareceu certo. Você vê, dinheiro é barulhento quando está se movendo, mas fica estranhamente pequeno quando você fica ao lado de uma sepultura. As pessoas me perguntam às vezes, baixinho, o que eu acredito que aconteceu. Digo a verdade. Acredito que a pressão se acumulou em mais de um lugar, em linhas de freio, em contas bancárias, em casamentos. Acredito que o medo faz as pessoas apressarem decisões que depois não conseguem desfazer. E acredito que o orgulho as impede de admitir a tempo. Letícia tocou na caminhonete. O Estado diz que não há prova. Mas aprendi algo na minha idade. Inocência legal e clareza moral nem sempre são gêmeas. Há coisas que nunca saberei com certeza. Marcas microscópicas de ferramenta, mensagens não enviadas, uma nota que dizia reset. Mas aqui está o que eu sei. Caio estava tentando desacelerar algo. E na vida, quando alguém diz que precisa desacelerar, devemos ouvir. Se você está assistindo isso, onde quer que esteja, deixe-me perguntar algo simples. Você já ignorou um pequeno aviso porque pareceu inconveniente? Um pedal de freio macio, um detalhe financeiro que não leu completamente, uma conversa que adiou? A maioria das tragédias não começa com explosões. Começa com pequenas concessões. E às vezes a coisa mais corajosa que um homem pode fazer é pausar. Não reagir, não acusar. Pausar. Sou um velho trabalhador industrial de Minas, nascido no Paraná. Passei décadas acreditando que estabilidade resolve tudo, mas estabilidade sem confiança é apenas estrutura, e estrutura sozinha não protege uma família. Obrigado por ficar comigo hoje e ouvir esta história. Gostaria sinceramente de saber de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Sempre fico curioso sobre o quão longe estas histórias viajam. Por favor, note que esta história contém elementos ficcionalizados criados para fins educativos, de entretenimento e reflexão. Se esta história te tocou mesmo que um pouco, tem outra esperando na sua tela. Cuide da sua saúde. Cuide da sua família.